Uma boa noite a todas e a todos. Quero, primeiramente, parabenizar todas as mulheres por esta data, por este dia tão importante, que marca o reconhecimento, a luta das mulheres por seus direitos no trabalho, na igualdade salarial, na participação na política, e entre outras tantas conquistas que foram conquistadas nos últimos tempos aí, tá? Quero parabenizar em especial a nossa conselheira Eliane, que é presidente da comissão de eventos e coordenadora da comissão Mulher Economista, pela iniciativa e organização deste evento, bem como as demais palestrantes, a Vânia e a Leda, e todos os que estão participando neste momento. Desejar um bom evento, uma boa noite a todos e viva a mulher economista. Devolvo a palavra à organizadora do evento. Tá certo. Então, olá a todos. Eu sou Eliane Araújo, quero dar as boas-vindas a todos nesse evento organizado pelo Conselho Regional de Economia do Paraná e o título Mulher na Economia. Eu quero primeiro agradecer as convidadas, a Leda Paulani, a Vânia Marcon, dizer que para mim é uma honra dividir esse debate com elas. Também quero agradecer à administração do Conselho de Economia do Paraná, né, que cuidou dos detalhes para a realização do evento, agradecer ao presidente que apoiou por toda a consideração com o evento que está sendo organizado, que está sendo realizado na noite de hoje, né? E eu quero iniciar dizendo que esse evento ele é uma homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, e com esse evento nós queremos reconhecer as conquistas que as mulheres já galgaram, valorizar as histórias, né? Nós temos duas economistas aqui com as suas histórias, com suas trajetórias, né? Com seus ensinamentos, mas também esse evento ele é importante porque nós queremos reforçar a importância da equidade, né? Nesse contexto que é preciso frisar, né, e as professoras na nossa conversa aqui dos bastidores já mencionaram algumas coisas sobre isso, né, das desigualdades que a gente tem no mercado de trabalho entre homens e mulheres, e que esse é um tema bastante complexo, que envolve uma série de fatores históricos, fatores culturais, fatores econômicos, né, que ainda impactam a participação e a valorização da mulher nesse mercado, né? E aí, fazendo uma contextualização dessas desigualdades, né, que existem no mercado de trabalho, a gente pode citar várias, né? Por exemplo, as diferenças nas taxas de participação no mercado de trabalho, né? Quando a gente compara os homens e as mulheres, nós sabemos que, apesar de as mulheres elas representarem grande parte da força de trabalho no Brasil, ainda o percentual de mulheres em idade de trabalhar que participam dessa força de trabalho ainda é muito inferior à dos homens, né? Além disso, a gente tem outras desigualdades, como, por exemplo, a desigualdade salarial, né? Que as mulheres, elas ganham, em média, menos que os homens, mesmo quando elas ocupam a mesma, a mesma função e quando elas possuem a mesma qualificação ou ainda mais qualificação que os homens. Além disso, né, a gente também pode mencionar que o acesso ao mercado de trabalho formal, no caso das mulheres, é menor que o dos homens, né? A gente sabe que o mercado de trabalho formal, ele garante um conjunto de direitos e que no caso das mulheres, né, muitas delas estão na informalidade, além disso dependem de empregos que são empregos em tempo parcial, e quando a gente compara homens e mulheres, a gente vê que essa diferença é bastante grande, né? E tem outras questões também, né, que muitas vezes o papel social que é atribuído quase sempre às mulheres, né, que ainda hoje elas assumem prioritariamente e por mais horas na semana, né, tarefas domésticas variadas, o cuidado dos filhos, da família de forma geral, né, além de que as mulheres elas ocupam cargos
que são menos valorizados, né, que têm menos oportunidades de progressão na carreira, e que a gente tem como se fosse uma espécie de uma segregação ocupacional, né? Ou seja, aquelas tarefas desempenhadas pelas mulheres, né, elas tendem a ser concentradas em algumas áreas profissionais, como, por exemplo, na educação, na saúde, serviços e funções administrativas, enquanto os homens, né, eles estão predominantemente em áreas como, por exemplo, a engenharia, a tecnologia, os cargos de liderança, né? E mesmo quando a gente olha para aqueles setores onde as mulheres são mais bem representadas, como é o caso da educação, por exemplo, né, a gente observa que a presença masculina ainda é maior quando a gente olha para os cargos de direção, de coordenação, né? Ou seja, as mulheres elas enfrentam dificuldades para alcançar cargos de liderança, mesmo naquelas áreas que elas são mais bem representadas, né? Então, elas têm dificuldade de alcançar cargos de liderança ou posições mais altas, né, nas empresas ou nas diferentes organizações, né? E aí isso acaba demonstrando, né, que há uma discriminação na progressão profissional, né, quando a gente compara os gêneros, e as mulheres elas tendem a ser, por mais que a gente olhe para outros indicadores, por exemplo, o nível de escolaridade das mulheres é maior, o número de mulheres com graduação e pós-graduação é muito maior, né? Quando a gente olha para os resultados dos concursos públicos, as mulheres elas tendem a ser bem mais sucedidas, né? Do que os homens nas aprovações dos concursos públicos, né? Então, assim, não é falta de qualificação, né? O que há é uma certa discriminação no mercado de trabalho de forma geral, e vários indicadores mostram isso, né? E ainda a gente precisa de muitas pesquisas nessa área, né? E aí, quando a gente fala, né, em termos da desigualdade na formação e na qualificação, e esse é um ponto que eu quero chamar a atenção, né? E eu já mencionei que as mulheres elas têm seguido progredindo, né, em termos de educação, de escolaridade, né? Mas elas ainda mantêm uma baixa presença em algumas áreas específicas, como, por exemplo, a tecnologia e nas áreas de ciências exatas, né? E para nossa decepção, e nós até levantamos esses dados, né, a economia ela é considerada uma dessas áreas, porque ela ainda permanece uma profissão predominantemente masculina. A gente buscou dados junto ao Conselho Federal de Economia, né, daquelas economistas que estão registradas, é claro que algumas que estão nas universidades, elas acabam não se filiando aos conselhos, né, muitas delas, mas os economistas registrados nos conselhos, né, a gente levantou essas informações, e o Conselho Federal de Economia, ele tem, na atualidade, aproximadamente 60 mil registros. E desses 60 mil, mais ou menos 25% são mulheres, ou seja, aproximadamente 15 mil registros de mulheres economistas. E quando a gente olha para outros corecons, por exemplo, aliás, eu falei do COFECON, agora quando a gente olha para os corecons, né, no caso de São Paulo, que é o maior, que é o corecon que a Leda pertence, né, e é o maior conselho de economista do Brasil, né, que tem aproximadamente 16 mil economistas registrados, desses apenas 21% são mulheres. E o segundo maior conselho regional é o do Rio de Janeiro, com 11 mil economistas registrados. E nesse caso, apenas 18% são mulheres. E no caso do Paraná, né, que nós temos aproximadamente 3.260 economistas registrados, desses, aproximadamente 23% são mulheres. Ou seja, né, a economia ainda é uma profissão dominantemente masculina, né? Menos de um quarto do total dos economistas, de forma geral, dos conselhos, são mulheres. E a gente vê isso na nossa sala de aula, a gente vê isso no mercado de trabalho, a gente vê isso nos congressos que a gente participa, né? E a Leda e a Vânia vão poder falar um pouco mais sobre isso, né? Mas é claro que vale lembrar, né, que há economistas que não estão registrados no conselho, então esse número é o que a gente tem vindo do conselho, né? Mas aí, para concluir a minha fala e passar para as professoras, né, porque para a professora Leda e para a Vânia, né, que a gente quer ouvir elas, só para dizer que
muitos foram os avanços, né? Muitas foram as conquistas dos últimos anos, no que se refere à participação da mulher no mercado de trabalho, das economistas, né? Nós sabemos que a escolaridade das mulheres é consideravelmente superior à dos homens, que elas são a maioria dentre as pessoas com graduação e pós-graduação, né? Só que ainda muitos esforços precisam ser feitos para diminuir, quem sabe um dia, extinguir, né, essa desigualdade e mitigar o preconceito e a desvalorização da mulher no Brasil e no mundo, né? Então, agora eu vou passar a palavra para a Leda Paulani, né? A Leda, ela é professora titular sênior do Departamento de Economia da FEA USP, ela é pesquisadora, bolsista Produtividade em Pesquisa do CNPq, é também membro do comitê assessor do CNPq, né, dessa última gestão. De 2004 a 2008, ela foi presidente da Sociedade Brasileira de Economia Política. De janeiro de 2013 a março de 2015, ela foi secretária do município de Planejamento, né, de Orçamento e Gestão da Prefeitura de São Paulo, e desde maio de 2022 ela é editora-chefe, né, da revista da CEP. Em 2020, ela também foi contemplada com o prêmio Personalidade Econômica do Ano, promovido pelo Conselho Federal de Economia. Leda, obrigada por ter aceito o convite, né? A palavra está com você, e nós gostaríamos de ouvi-la. Bem, boa noite a todos. Obrigada, Eliane, pelo convite para estar aqui. Obrigada ao presidente, pelas palavras, presidente do Coricom, pelas palavras iniciais de abertura desse evento. Eu acho que uma expressão que foi bastante mencionada aí pela Eliane na sua fala inicial foi a de que a economia é uma profissão, ainda uma profissão masculina, né? Então, eu queria, nessa minha fala aqui, tentar encontrar, né, alguma explicação ou levantar alguma hipótese de por que isso acontece com a economia, né? Mas antes, lembrar o seguinte, né? Esses dados que a Eliane apontou sobre a participação da mulher, né, nos Corecon, são dados oficiais, porque são dados que se referem aos economistas oficialmente registrados como tal, né, como profissionais da área de economia. O que eu queria dizer é o seguinte, que esse panorama não mudou muito nas últimas décadas, né? Ele não mudou muito. Quando eu fiz a FEA, em meados dos anos 70, a gente era em torno de que acho que 17% dos alunos, né? Não chegava a 20%, era um pouco menos que 20%. Eu depois me tornei professora dessa mesma FEA e eu diria para vocês que hoje, 4 décadas depois, quase 4 décadas e meia depois, vamos dizer assim, nós estamos num número 1 centímetro acima desse, quer dizer, o que eu tenho de aluno na sala varia entre 20% e 22% que são mulheres, né? O restante homens. Então, quer dizer, para 4 décadas, quase 5 décadas, a gente teve uma mudança absolutamente marginal, né, nesse quadro. O que talvez nos induza a pensar ao contrário é que hoje, diferentemente de momentos anteriores da história, a gente vê figuras femininas em cargos muitíssimo importantes, né? Como a Christine Lagarde, que é presidente do Banco Central Europeu, a Janet Yellen, que é presidente do Federal Reserve americano, né? Aqui no Brasil, então, várias executivas, né? Presidentes CEOs de empresas, etc., e professoras também que têm algum reconhecimento público. Então, a gente pode ficar com a impressão de que as coisas estão caminhando, né? Estão caminhando no sentido de tornar essa profissão menos masculina e um pouco mais feminina, mas não é verdade, né? Esses dados que a Eliane trouxe, eles confirmam isso, e tem um outro dado que eu gostaria de trazer aqui, que é referente à pesquisa em economia, a vida acadêmica e a pesquisa em economia, né? Houve um estudo que foi divulgado pela revista da FAPESP
eu acho que em 2020 ou 21, não lembro agora exatamente, acho que 2021, em que pesquisaram, se não me engano, acho que 10 ou 15 países para ver a proporção de homens e mulheres nas várias áreas de pesquisa. E a economia é a área, né, em que menor não há nenhum país desses 15 investigados em que a participação é igual, né, é equânime entre mulheres e homens. É a única área em que isso acontece, né? Na maior parte em todos os países, aliás, essa participação da mulher é inferior, né? Isso na área acadêmica, na área de pesquisa acadêmica em economia, né? Que é um outro universo, que não é exatamente o universo dos registrados nos conselhos regionais e Conselho Federal, porque às vezes o pessoal que está 100% na área acadêmica acaba nem se registrando, ou se registra e sai, né? Então, tem, às vezes, um pouco essa separação. Mas, de qualquer maneira, se a gente olhar esse universo, também aí a gente vai ver a mesma clivagem assimétrica, né, entre homens e mulheres. Então, eu queria falar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, de alguns episódios que aconteceram comigo, mas vou deixar isso para o final. O que eu queria fazer aqui, inicialmente, é uma reflexão de por que isso acontece. Por que a economia, até hoje, é uma profissão tão masculina, né? E então, a primeira coisa que eu queria lembrar e pedir para vocês deixarem aí na prateleira, por enquanto, é que a ciência econômica, ela nasce para explicar uma nova ordem econômica que estava nascendo no Ocidente, né? O Adam Smith lá, né, com a sua Riqueza das Nações e tal, o que ele está tentando mostrar? Como que essa máquina econômica, dominada pelo mercado e pelos preços, como que ela consegue reproduzir materialmente a sociedade, né? E aí ele vai falar de uma série de coisas, acumulação de capital, etc, e etc. Então, ele sistematiza com isso um conjunto de pensamentos e de ideias e de discussões que já existiam antes dele sobre essa realidade nova. Era nova no sentido histórico, né? Porque era um mundo que estava transitando daquele universo das economias feudais autossuficientes para uma economia de mercado, uma economia baseada na troca, onde o dinheiro tem um papel imperativo, etc. Né? Então, a ciência econômica ela nasce para explicar esse mundo do mercado, esse mundo da racionalidade econômica e etc. Né? Muito bem. Então, eu acho que isso tem alguma coisa que ver com a nossa questão aqui, que é o porquê que a economia é uma profissão tão masculina, né? Porque eu diria que a cultura que nasce junto com esse mundo capitalista, dominado pela ciência, pela racionalidade, né, etc., pela busca do lucro, que é alguma coisa quantitativa, que tem que estar sendo permanentemente mensurada, e os índices e etc., essa cultura ela é enviesada para o lado masculino, né? Ela é uma cultura masculina, vamos dizer assim, né? E isso tem duas razões. Então, primeiro, o que eu quero dizer com isso é que não existe nenhuma vocação determinada pela biologia, né, que diga que as mulheres têm que ter um determinado tipo de função e os homens têm que ter outra, né? A mulher porque dá à luz, porque gera os filhos, etc. Isso é uma coisa que foi socialmente imposta, né? E que está associada, de alguma maneira, ao fato de, no capitalismo, ainda prevalecer o patriarcado, mas não apenas, né? Por quê? Porque nas sociedades patriarcais antigas, a mulher era absolutamente valorizada e não desvalorizada, né? Por que ela era valorizada? Porque elas eram vistas como sábias, como seres que tinham um conhecimento intuitivo, né? Da natureza, que quase se confundiam com a natureza, né? Então, elas tinham essa relação imanente com a natureza e elas eram, por isso, muito, muito valorizadas. Eram sociedades patriarcais também, mas as mulheres não eram desvalorizadas, né? Elas eram
valorizadas. Bom, quando chega um modo de vida em que o que impera é a racionalidade abstrata, a busca incessante do lucro, a eterna necessidade de mensurar tudo, de atribuir índices a tudo, etc., né? É um mundo que precisa afastar essa coisa do sensível, né? do contingente, do místico. Né? É onde começam as queimas de bruxas. Né? As mulheres começam a ser vistas como alguma coisa que a racionalidade não consegue explicar. Então, você tem que dar um fim nisso. Então, essa é uma razão. Né? Agora, tem uma razão que eu acho que a mim me convence ainda mais. Isso que eu estou falando, não sou eu que estou aqui, que pensei dessa forma. Tem uma pesquisadora chamada Roswitha Scholz, uma pesquisadora alemã, publicou um trabalho no final dos anos 90, exatamente sobre essas coisas que eu estou falando aqui, é com base nela que eu estou falando. Né? A segunda razão, no entanto, ela me convence mais, que é o seguinte. Uh, a gente sabe que na sociedade moderna tudo se transforma em mercadoria, né? Tudo é comprado e vendido, tudo tem preço, etc. Inclusive a força de trabalho, que é talvez a mercadoria mais, digamos, importante do sistema, né? Acontece que há ações dominantes para a reprodução social da vida que não se prestam à forma mercadoria, né? E essas relações, elas são fundamentais para a reprodução desse modo de vida. Né? Quando eu falo em reprodução, eu estou falando o quê? Na reprodução do ser humano, na reprodução da família, na reprodução das pessoas, né? Enfim, da própria vida humana. Então, tem uma parte desse mundo que não se presta a essa forma mercadoria. Né? Essa parte do mundo fica confinada na casa. Né? Então, as mulheres e o lar passam a ser assim, uma espécie de porto seguro, né? de descanso reparador dos guerreiros masculinos que estão cotidianamente envolvidos nas batalhas do mercado. Né? Então, como fazer para segurar as mulheres dentro de casa e garantir que essa parte tão vital da reprodução da vida social, mas que não se presta à forma mercadoria, continue a existir, né? Atribuindo às mulheres um papel que é determinado a elas pela biologia e que, portanto, não há discussão, né? É a biologia que diz que a mulher tem que ficar em casa e cuidar dos filhos e etc. Né? Então, quando a gente junta tudo isso, né, a gente vê que é muito difícil, né, que as mulheres se interessem mesmo pela economia. Tudo as afasta dessa temática. Há, inclusive, um subtexto aí que diz que as mulheres têm uma inteligência menor, né, uma inteligência menos abstrata, e que, portanto, elas não se prestam muito para esse tipo de tema, para esse tipo de objeto, para esse tipo de discussão. Né? Talvez a Vânia aqui vá nos contar alguns episódios aí, né? Que ela tenha passado por ser uma perita, né, de economia e tem que falar com juízes homens e etc. Né? Então, eu acho que eu quis aproveitar esse momento aí me foi concedido aí pela Eliane para trazer um pouco essa reflexão, porque a gente só fala, mostra os dados e tal, mas que, né? De onde vem isso? Por que isso acontece com a economia? Por que a economia é o único setor em que não há nenhum país, mesmo os mais desenvolvidos, em que o número de pesquisadores, por exemplo, é o mesmo entre o número de pesquisadores masculinos e femininos é idêntico? Não existe, né? Então, é uma coisa para a gente pensar. Mas, bem, para falar agora um pouco, eu acho que eu já falei um tempo aqui, para falar agora um pouco da minha trajetória, bom, eu estudei economia na FEA, depois eu estudei também comunicação social na ECA, com especialização em jornalismo, e depois voltei para a FEA e fiz mestrado, doutorado, enfim, prestei concurso, entrei para dar aula e lá estou, né, até hoje.
Eu tenho, assim, eu diria para vocês o seguinte: dentro da universidade, eu nunca senti discriminação, sinceramente. Comigo nunca aconteceu nada que eu pudesse dizer, não, aqui eu sou discriminada porque sou mulher. Não, dentro da universidade não. Mas nos outros ambientes dos quais eu participei, eu vou contar aqui 2 episódios para encerrar, né? Sim, e muito fortemente. Entre eu sair da ECA e voltar à FEA para fazer mestrado e doutorado, eu trabalhei 7 anos numa instituição financeira de grande porte. Eu era a única economista, não, a única não, tinha eu e uma colega, mas essa colega saiu rápido. Mas eram assim uns 30 homens, analistas de empresa, analistas econômicos. Eu trabalhava num banco de investimento. O meu chefe gostava muito de mim, que gostava muito do que eu escrevia e tal, e ele fazia o maior cartaz lá com os chefes dele, em cima dos textos que eu escrevia. E ele sempre me levava junto nas reuniões que havia da diretoria, né? Tinha o manda-chuva lá, eu esqueci o nome do cargo, do banco de investimento e todos os diretores de área. Pois ele chamava a todos os diretores lá de doutor. Doutor Paulo, doutor Carlos, doutor Alberto, doutor Antônio. E a mim ele sequer se dirigia. Ele dizia para o meu chefe, tem que falar para a mocinha aí que ela tem que fazer isto, aquilo e o outro. Era desta forma. Aquilo foi me dando nos nervos, eu já não gostava do ambiente do banco. Disse, eu tenho que sair daqui porque não é possível. Daí, bom, aí saí, fui para a universidade e tal. Quando me tornei secretária de planejamento na gestão Haddad, muitas vezes eu tinha que ir à Câmara. Isso é o primeiro episódio, foi esse do banco. Segundo episódio que eu vou contar agora. Eu tinha que ir à Câmara para apresentar o projeto de orçamento, por exemplo, ou fazer qualquer outro tipo de discussão. Dificilmente eu ia só, sempre ia mais 2 ou 3 secretários juntos. Em geral, o secretário de Finanças e o secretário de Governo, ou o secretário de Negócios Jurídicos e tal. Invariavelmente, e ali ninguém era doutor. Eu era doutor, ninguém era doutor ali, nem o secretário de Finanças, nem o secretário de Governo, nem nada. Invariavelmente, o parlamentar lá, o vereador que nos apresentava, a quem estava assistindo a sessão, dizia assim: temos aqui o prazer de receber o doutor Marcos, o doutor Antônio e a dona Leda. Então, quer dizer, eu era a única doutora ali, de fato, né, com título. Eu não faço questão que me chamem de doutora, de modo nenhum. Mas ali eu era a única doutora e eu era dona Leda, e os outros aqui eram doutores. Então, eu encerro com isso, só para trazer essas pinceladas aí de como existe mesmo ainda muito preconceito, né? A profissão é uma profissão masculina e existe um preconceito enorme contra a participação feminina nessa área. Muito obrigada. Tá certo, Leda, obrigada por dividir um pouco da sua história e por explicar algumas questões, né, da origem, da gente tentar entender um pouco da origem de tudo isso, foi muito interessante. Eu vou passar diretamente a palavra para a Vânia, e aí depois a gente abre para uma discussão, né, só fazendo uma apresentação. Então, Vânia, primeiramente, obrigada por ter aceito o convite, né, a Vânia Marcon, ela é economista, contadora, especialista em administração de empresas, perita judicial, extrajudicial, atua como perita judicial nas áreas contábil, financeira, é professora do curso de especialização em perícia econômica, né? Foi vários anos conselheira suplente no Corecon do Paraná, já foi presidente da Associação dos Peritos do Paraná entre os anos de 2017 e 2020. Então, obrigada, Vânia, por aceitar estar com a gente hoje. E a palavra é sua. Obrigada, Eliane. Obrigado o convite. Obrigado, presidente Bega, aí pela introdução. Obrigado a todas as colegas que cá estão. Adorei a fala da minha querida Leda, adorei. Foi assim bem gostoso ouvi-la falar sobre tudo isso, né? Que realmente é o que nós passamos, nós mulheres passamos mesmo por isso, né? Por incrível que pareça, sobre a minha área de atuação, que era a perícia judicial e extrajudicial,
o papel da mulher neste cenário não foi sempre tão difícil. Por Uhum. incrível que pareça. Poderia eu dizer aqui, ai, sofri preconceito? Sofri, vou até contar alguns já diretamente, né? Porque a Leda muito bem contextualizou, assim, a nível de economia, né? Das economistas e o papel delas no Brasil e fora também, né? Valorizou aí tantas mulheres que são exemplos, mas, assim, dentro da minha área de atuação ao longo desses quase 30 anos, né? Porque fazem 27 anos que eu faço perícia judicial e extrajudicial, então deu para acompanhar muito da trajetória das mulheres nessa área. Eu conto para vocês um pouco da minha história, porque vai auxiliar, né? Então, assim, acho que fica mais leve a minha apresentação e a nossa conversa. Eu comecei a atuar como perita em 1997 e foi uma coisa, assim, muito interessante como eu comecei, porque, na verdade, eu caí de paraquedas na perícia. Eu não escolhi, nem nunca pretendi, quando eu estava lá no banco como aluna da Federal de Economia aqui do Paraná, eu nunca imaginei que eu ia acabar fazendo perícia, nem tive essa matéria na faculdade de economia. Na federal, pelo menos, isso nem se passava, né? A gente não falava sobre isso. Então, eu imaginei que eu faria qualquer coisa menos isso. E eu trabalhava numa empresa, numa construtora, já fazia uns 7 anos depois que eu me formei. Então, eu nunca imaginei nada nesse sentido. Mas acontece que eu fui demitida na licença maternidade, né? E daí eu fui obrigada a procurar um trabalho. E foi bem difícil, né? No ano de 96, 97, eu até consegui um emprego, mas eu não conseguia encaixar, né? Conciliar a minha rotina de mãe, e minha filha também teve alguns problemas de saúde logo que nasceu, com a minha atividade em empresa, né? Não havia uma aceitação, nem na época e nem hoje, a gente conversa com N pessoas, N mulheres, as mulheres não conseguem dar atenção à casa, à família, e conciliar trabalho, na maioria das vezes, os empregadores têm uma visão de se vira aí, você vai dar conta, o problema é seu, o horário é esse, né? Como se ninguém tivesse filho nem família para cuidar. E não estou falando no sentido só mulheres, homens também, né? Porque eles também têm que assumir esses papéis. Isso é a minha opinião, fique bem claro. Mas, enfim, na época eu caí de paraquedas na perícia porque uma amiga advogada falou: não, vai lá fazer perícia, vai lá fazer cálculo trabalhista, e eu não sabia nem o que era isso. Mas aí, dentro do Conselho de Economia, eu não estou puxando a sardinha, tá? Para ninguém, mas é que é fato e o fato tem que ser colocado. Eu recebi um imenso apoio. Eu tive cursos para eu fazer na época, eu tive apoio aí dentro do conselho para eu exercer a atividade de perícia, e assim, em nenhum momento eu senti sequer uma curiosidade, assim, tipo, você é mulher, vai fazer perícia? Não, nunca. Isso foi, sim, muito bem aceito. Então, eu me senti em casa, apoiada pelo conselho desde sempre. E assim, já no judiciário, eu lembro perfeitamente até hoje o primeiro dia que eu fui de porta em porta com o meu currículo, aos plenos 27 anos, com uma cara total de novinha, né? Então aí entra o etarismo, o sexo feminino, tudo junto, e nenhum juiz me atendeu a não ser o da última porta. E aquele da última porta era um senhor de idade, tipo assim, aparentava assim meu avô, né? E ele me olhou assim por debaixo do óculos e ele falou: tá bom, me traz amanhã um estudo aqui sobre tal assunto e vamos conversar. Eu fiz o estudo, levei no dia seguinte, né? Ele adorou e começou desde então a me nomear. Só que ele levou um tempo para me deixar indicada para outros juízes, porque ele queria que eu fosse exclusiva dele. Então levou um certo tempo para, na hora do cafezinho, ele me indicar para os outros. Mas isso acabou naturalmente acontecendo e eu fui sendo nomeada não só por juízes, que eram maioria na época, né? Homens juízes. Agora, muito pelo contrário, nós temos muitas juízas nomeando vários profissionais. Mas o que eu quero dizer é que evoluiu muito e mudou muito essa questão, porque há muitos anos já, as nomeações não acontecem só por conhecimento, né? Pelo juiz nomear o profissional, seja ele homem ou mulher.
existe o sorteio, né, que é feito pelo sistema de cadastro. O cadastro, embora pergunte se é do sexo feminino ou masculino, ele não direciona sorteio, então é uma situação bem linear, né? E que abre a possibilidade de homens e mulheres. Lá você coloca o teu currículo e é isso que importa, o que eu acho esplêndido, né? E você vai continuar a ser nomeado através da avaliação interna que o juiz faz, mas pelo trabalho que você apresenta. Então, isso fica bem claro para mim de que a tua capacidade é que vai dar continuidade às suas nomeações, e não sorte ou outros fatores. Então, até me considero um pouco sortuda, porque eu tive a oportunidade de alguém me abrir a porta naquela época em que não era assim, né? E para vocês terem ideia, a primeira audiência que eu tive que comparecer de esclarecimento, que na época era muito comum ser presencial, a escrivã do cartório me alertou um dia antes: olha, vem aqui para audiência, mas vem de saia, tá? Porque é exigido que mulher compareça de saia. Eu, quê? Eu nem tinha saia no meu guarda-roupa, porque eu não sou uma mulher de saia, eu sou uma mulher de calça comprida. É um item assim que eu pouco uso, mas assim por mera coincidência. E eu tive que providenciar na época uma saia, porque era a vestimenta adequada. Então você veja que a gente sai lá de 1999 com a exigência de saia para mulher dentro de uma audiência, né? Para agora você ter assim uma nomeação que não dá importância para o gênero e que dá importância para o currículo que você coloca lá. E mesmo que se o critério seja sorteio inicialmente, depois ele pode se tornar um critério de validação do conteúdo do teu laudo, do conteúdo do teu trabalho. Então, assim, eu acho que na área pericial, que é que eu posso falar com propriedade, a gente caminha muito bem, né? E dentro do nosso conselho, tá aqui a Gabriela, que eu estou vendo aqui, né, do núcleo de peritos, nós temos a Andréia Prodol, né? Que inclusive foi nossa vice-presidente também, né? Eu vejo as mulheres com uma participação muito atuante, muito presente. Vejam a Maria de Fátima, a primeira presidente aqui do Conselho do Paraná, que foi a Eleonora, né? A presença feminina sempre foi algo assim majestoso e digno de aplausos. Nós somos muito importantes perante o nosso conselho aqui, né? Então, eu acho que a gente deixa um legado de que as mulheres podem sim estar onde elas quiserem, podem sim fazer o que elas quiserem, né? E principalmente na minha área de atuação, que é a perícia. E o número de juízas aumentou de fato, e nem é necessário que isso influencie de algum modo nas nomeações. Elas têm que realmente usar o critério de merecimento quanto ao trabalho bem feito. E nisso eu concordo muito com o que a Leda falou, porque a gente se prepara muito, né? A gente estuda muito. Veja ela, a doutora, e na verdade não estava sendo citada como doutora, imagino também que tenha passado por essas situações, como você citou. Então, assim, é o nosso currículo que vai valer, é o nosso conteúdo de laudo que vai valer. E é isso que tem acontecido. Então, eu me sinto, assim, bastante até satisfeita. E o que eu procuro fazer, assim, até como legado, e tenho feito bastante, são as aulas, né? Capacitar as novas peritas e peritos, né? E deixar esse legado de tudo que a gente construiu até agora, de abrir caminhos, né? Que foi muito mais pelo profissional economista, que está, como a Leda falou, em menor número ainda, né? Seja por conta de não ter registro ou por ter registro e não estar inserido, de fato, no nosso conselho. Então, eu acredito que abrir espaço para o economista, seja eu mulher ou não, né, também foi um diferencial, né, principalmente para a área daqueles que ainda querem atuar e têm interesse em atuar como peritos, né? Mas eu encerro aqui minha fala, só finalizando também que o ano passado eu tive a oportunidade de participar de um livro, né, que se chamou Mulheres na Perícia, e que foi publicado pela editora Líder, onde várias mulheres do Brasil, peritas de várias áreas de atuação, grafo, documentoscopia, engenharia, fizeram este livro contando suas trajetórias de vida, né, como um incentivo para as mulheres a não desanimarem, né?
Sei que é tripla jornada, pelo menos para mim, continua idêntica como era no passado, talvez um tanto mais, mas a gente dá conta, né? A gente dá conta e não vou dizer que a gente tire de letra, né? Porque tem horas que a gente dá uma baqueada mesmo, mas a gente é muito forte e eu incentivo todas a que queiram ingressar, a ingressarem e parabenizo todas as colegas que também brilhantemente têm vindo comigo até aqui. É isso que eu tinha para falar, gente. Tá certo, Vânia, muito obrigada. Gostei muito de ouvir a sua fala, de conhecer um pouco mais sobre você, sobre o seu trabalho, né? E por ter inspirado aí a gente, né? E outras pessoas que estão ouvindo, que vão ouvir ainda essa gravação. Agora acho que eu vou abrir, se alguém tiver algum comentário, se alguém quiser fazer alguma pergunta para a Leda, para a Vânia, para mim. Não sei se a Leda quer fazer mais algum comentário, né? Mas eu vou abrir agora para perguntas. E se alguém quiser falar, acho que pode abrir e falar ou mandar no chat, né? Que a gente vai tentar mediar. Eu só vou ler que tem um comentário, né, que deixaram aqui no chat que eu achei bem legal da Etienne, né, que ela tá falando, olha que interessante isso, né, tava falando sobre o que a Leda mencionou, né, eu como estudante de ciências econômicas acho inspirador isso e me instiga a querer estudar mais e mais. Porém, é lamentável saber que nos dias de hoje, né, ainda tem essa falta de reconhecimento com as mulheres na economia, que é uma pena mesmo, né? Eu não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa, se alguém quer fazer alguma pergunta. Leda, algum comentário extra? Só queria dizer que foi muito legal ouvir a Vânia e essa experiência, né? Porque é uma área que a gente nunca pensa, né? Assim, pensa em economia, tá, economista vai, sei lá, vai trabalhar no mercado financeiro, vai ser CEO de empresa, vai trabalhar em alguma instituição de pesquisa, vai ser pesquisador, ou vai estar na universidade. Ninguém- Eu, por exemplo, estava completamente fora do meu radar, né? Essa possibilidade de economista trabalhar como perito. E, de fato, eu sei que isso é uma exigência em muitos processos, né? Que os laudos sejam produzidos por peritos e tal, porque isso embasa as decisões judiciárias, né? As decisões dos juízes e tudo mais. E é muito interessante, né? Ter essa experiência de uma mulher aí nesse tipo de atividade, né? Muito bacana. E achei bem legal ouvi-la e conhecer. Obrigada, Leda. Eu também. De fato, é uma profissão mais distante da gente, né? Quando a gente Uhum, olha para a economia, você perita, acho que é uma coisa mais distante da gente, né? Já a uhum. academia, como eu estou inserida na academia, para mim a Leda aqui é uma coisa muito mais próxima, né? Embora a Leda já é uma economista mais sênior que eu, e acho que todo mundo conhece você no Brasil, desde o manual lá de economia, né, Leda? Que eu acho que é uma obra que é emblemática assim da academia, acho que todo mundo já estudou com aquilo, então claro que não é uma das suas maiores contribuições, mas acho que talvez seja uma das mais conhecidas, né? Porque pelo Com menos os meus certeza. alunos, todo mundo conhece, Leda Polanyi lá do livro, né? Então acho que tem algumas coisas que a gente faz que acaba marcando, né? E foi muito bom para mim ouvir a Leda, que é uma pessoa que eu admiro, que já conheço há bastante tempo, né? Assim, eu conheço você, você não me conhecia, mas da sua trajetória como economista já para mim era uma coisa que eu já acompanhava há bastante tempo, então foi muito bom ouvir, né, o que você tinha para dizer, assim como foi muito bom ouvir a Vânia também nessa área nova, né, nessas possibilidades de trabalho para as economistas. Eu acho que cada uma pode deixar uma mensagem final, né? Eu acho que a gente não tem nenhum comentário, não sei se mais alguém quer falar. Deixa eu ver aqui, acho que Eu tem só mais queria um comentário. agradecer, eu queria agradecer a participação tanto da Leda quanto da Vânia, porque realmente foram duas palestras inspiradoras, tá? Eu,
comecei como economista, trabalhei como economista na área privada e agora é que eu estou migrando para a perícia e estou adorando, tá? Então eu já transitei por esses dois lados. E agora estou me encontrando efetivamente com a perícia. De qualquer forma, as duas histórias são muito inspiradoras, muito bonitas, e eu desejo sucesso para todos e agradeço a oportunidade de poder escutá-las. É isso que eu tinha a dizer. Obrigada, Gabi. E eu vou aproveitar que tem uma pergunta aqui no chat também, né? Da Mirella, que ela fala: boa noite, eu sou estudante de Ciências Econômicas, tenho interesse de seguir a carreira acadêmica e pergunta, né, se a gente tem algum conselho para ela sobre a área, né? E aí acho que nesse caso eu vou passar para a Leda responder, né, que eu acho que é mais acadêmica, a Vânia também é professora, né? Vou passar para elas. Gabi, obrigada pelo seu depoimento, pela sua fala, fiquei muito contente. Vou passar então a palavra para a Leda e para a Vânia para responder a Mirella. Olha, Mirella, enfim, eu talvez não seja assim muito um parâmetro, porque eu sempre fui muito interdisciplinar, né? Então, a minha própria tese de doutorado já é uma mistura de economia com filosofia, história, enfim, né? Eu sempre entendi a economia como parte de uma totalidade maior, né? Para mim é difícil tratar o mundo econômico stricto sensu, né, exclusivamente como economista, né? E do ponto de vista acadêmico, eu diria que hoje a escolha dessas áreas, como história do pensamento econômico, ou metodologia da economia, ou mesmo história econômica, história das ideias econômicas, hoje, infelizmente, isso não é valorizado dentro da academia, né? Acaba sendo mais valorizado, né, as econometrias, né, a parte, digamos, mais que tem aplicação prática, por exemplo, em modelos, né, ou a relação disso com finanças, tem muita teoria econômica sobre finanças, etc., né? Mas, de qualquer maneira, são mundos muito vastos e que eu acho que a economia, o curso de graduação, né, um bom curso de graduação, pelo menos, ele tem que apresentar um pouco esse cardápio, né? E a pessoa que está pensando em seguir a carreira acadêmica na área de economia, ela tem que ir se identificando um pouco, né? Se vou mais por aqui ou mais por ali, né? Eu me identifiquei logo, vamos dizer assim, né? Mas às vezes não acontece isso, né? De toda forma, eu diria que, bom, primeiro, precisa estudar muito pra caramba para conseguir entrar numa boa pós-graduação. Eliane também está aqui de prova. A gente tem que passar no bendito exame da ANPEC, né, Eliane? Tem que passar lá no exame da Associação Nacional do Centro de Pós-Graduação em Economia, então só isso já uma grande barreira a ser vencida, né? E depois ir em frente, né? Fazer pesquisa, tentar publicar. Hoje é uma pressão muito forte para publicação, né, de artigos. Então, se a pessoa não tem publicação, né, no mundo acadêmico, ela praticamente não conta, né? Então, tem todos esses detalhes, né, que você precisa prestar atenção para ver se é isso mesmo que você quer. Eu diria, não é fácil a vida na academia, né? Muito pelo contrário, é pressão o tempo todo, é uma carga de trabalho enorme. Hoje em dia, talvez até mais do que era há 2 ou 3 décadas, né? Por conta dessa pressão em cima da produção acadêmica e tudo mais. Então, precisa, enfim, levar tudo isso em conta, né? Para avaliar se é bom, é isso que você quer, se você prefere ficar nesse mundo. Para mim, sempre foi o meu preferido. Eu passei, de alguma maneira, pelos 3 mundos, né, de uma certa forma. Eu passei pelo setor privado, estou na universidade e também passei pelo setor público, né? Antes de ser secretária de planejamento, eu havia sido chefe de gabinete do secretário de Finanças da prefeita Marta Suplicy, que era o professor João Sayad, que foi ministro do SANEI e tal, era meu colega da faculdade. E ele me chamou a mim e ao Fernando Haddad
para irmos trabalhar com ele. Nós, os três, tocamos. Então, eu tenho uma experiência aí no total de quase uns 5 anos de setor público também, né? São mundos e universos completamente diferentes. Eu acho que há perfis que se adaptam mais a uns mundos e há perfis que se adaptam mais a outros mundos, né? Mas o mundo acadêmico, assim, quando eu estava no setor privado, eu dizia, não, eu não quero ficar aqui, eu quero ir para o mundo acadêmico. Eu já tinha feito 2 faculdades, né? Então eu falei, não, eu quero voltar para o mundo acadêmico, né? E eu consegui, então, enfim, também dei muita sorte também, né? Consegui passar nos exames, fazer as pós-graduações e ser aprovada num concurso para dar aula lá na FEA, né? Mas é isso, enfim, acho que só para compartilhar um pouco aí das minhas experiências com a Mirella. Tá ótimo, obrigada, Leda. Vânia, você quer dar alguma sugestão para a Mirella também? Bom, a minha parte, como na parte de docência, é também voltada toda para a área de perícia, né? Então, também já tive um certo pioneirismo nisso, em ser uma professora de perícia, lá nos primeiros cursos que a gente criou de perícia econômico-financeira, né? Que realmente concordo com a Leda, é uma área que na academia a gente não tem. Então, quando sai um pouquinho, que daí você vai descobrir essa oportunidade de atuação, né? Que pode inclusive ser conjunta, né? Você não precisa exclusivamente ser perito, você pode ser professor e perito, você pode atuar na iniciativa privada e ser perito, né? Você consegue, assim, até um determinado ponto, né? Depois o volume de nomeações cresce e você acaba, se gosta, assimilando isso como profissão, né? Embora seja uma nomeação sempre. Mas assim, então a minha parte de docência foi nessa área, e realmente você tem que estar inserido nela, na carreira de perito, para você conseguir acompanhar, né, as evoluções, as mudanças aí que tem na carreira pericial. Mas assim, é muito interessante, né? É desafiador, é um desafio por dia, é um processo diferente por dia, que instiga a gente a crescer e a trabalhar. E eu queria fechar minha fala enaltecendo algumas mulheres, né? Porque, veja, as coisas têm mudado, né? Bastante e bem, porque nós temos aí a primeira mulher a presidir o nosso Conselho Federal, né? A primeira mulher, finalmente. Temos a primeira presidenta do Tribunal de Justiça. Tivemos recentemente, agora migrando um pouco também, tivemos a primeira presidente mulher da OAB e agora temos uma vice, né? Então, as coisas aqui para a área da perícia, que envolvem a perícia, a quantidade de juízas, a quantidade de desembargadoras aumentou, que é natural. A gente está só ocupando o espaço que a gente já podia ocupar, né? Mas que por forças de circunstâncias a gente acabou ocupando só agora, né? Então, eu acho que é mais um não desanimar, porque até na parte pericial mesmo, né, para perícia econômico-financeira, nós temos espaço, o mesmo espaço. Claro que muitos vão dizer, ah, não, mas não é o mesmo valor de honorários, e não recebe a mesma coisa. Não, recebe sim, porque a tabela é única, ela não generaliza, né? A tabela orientativa de honorários, ela não classifica por gênero. Então, eu acho que essa atividade é bem interessante com relação a isso, porque ela unifica os gêneros, ela não segrega e ela dá o mesmo espaço, né? Então, fica a dica aí para quem quiser se inserir na área pericial, né? É uma luta, como em todas as áreas, para tudo que a mulher faz, mas eu acho que aqui a gente tem um caminho já trilhado, já vai ser mais fácil. Espero. Desejo a todas, né? Tá certo, Vânia, obrigada. Então, acho que a gente pode finalizar o nosso evento, né? E eu quero aproveitar então para parabenizar todas as mulheres,
pelas suas conquistas, pelas suas lutas, né? Desejar felicidade, sucesso pessoal, profissional para todo mundo e desejar que a gente consiga cada vez mais, né, o reconhecimento que a gente merece, né? Então, obrigada a todos por participarem desse evento, obrigada às convidadas, presidente, o pessoal da organização, todo mundo, né, que participou, as perguntas aí da plateia, né? Então, acho que a gente pode encerrar. Obrigada, Vânia, obrigada, Leda, feliz Dia das Obrigada, boa noite. Mulheres, boa noite para Obrigada todo a mundo. todos. Boa noite. Muito Boa noite. obrigada. Noite, Tchau, pessoal. tchau, tchau. Obrigado. Até logo. Obrigada, tchau, tchau.